Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é dia de dicas de saúde. Meu Deus, falamos tantos assuntos esse mês, né? Falamos do Novembro Azul, falamos o Novembro Verde, da homeopatia também. Mas hoje eu quero trazer um assunto, Diego, que eu tenho visto o pessoal se queixar demais, sabe? Que é a dor nos pés, nas pernas, pés ressecados, calcanhar ressecado. Então, o pé, se a gente for analisar, né, é uma parte do nosso corpo que sustenta todo o nosso corpo. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado especial com ele, né, com os pés, com o calcanhar, com as pernas, né, essa questão de hidratação, por que hidratar, o que hidratar, qual que é o melhor produto, quais os cuidados que a gente tem que ter quando vai escolher um sapato. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, Fer, então conta aí pra gente, como é que é para cuidar de pernas e de pés ressecados principalmente? Então, a gente precisa entender, né, Diego, o que causa primeiro, tá? Todas essas dores e esses ressecamentos. Então, primeira coisa, quem fica de pé muito tempo, tá? Pode ter sim dor nas pernas, tá? Ficar com os pés ressecados também. Quem anda muito descalço, com sandálias muito abertas. Quem toma banhos longos e quentes, também pode tirar toda a hidratação que tem nas pernas, nos pés, né? Quem usa sabonete agressivo, tá? Por exemplo, tem uns sabonetes que eles retiram toda a oleosidade dos pés, das pernas, tá? Aquela história de usar um sapato que não cabe bem no calcanhar, tá? Ou que machuca, ou que faz um atrito no pé, né? Que não é muito confortável, então que tira toda a hidratação do pé. Tá? O modo inadequado de andar também está relacionado. Expor os pés ao calor ou ao frio intenso, que é o que está acontecendo com a gente nessa mudança de temperatura. Um dia é um calorão, outro dia é frio que tu tem que botar uma meia. Tá? Tudo isso, Diego, vai estar relacionado com a hidratação dos pés e das pernas. Tá? E as dores também. Tá? Também, uma coisa que a gente tem que lembrar, Diego, é que nem sempre está só relacionado a isso. Pode estar relacionado a alguma doença, por exemplo, um hipotireoidismo. A pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem a pele extremamente seca, tá? O diabetes, outra questão, deficiência de vitaminas, dermatites atópicas, psoríase, todas essas doenças estão relacionadas com a nossa hidratação. Então, o que é muito importante? Você ter os exames de sangue em dia, né? Às vezes, fazer uma consulta com um médico para fazer também uns exames, eventualmente, a cada 2 anos, uma vez por ano. Por quê? Também tem outros sinais que podem indicar falta de hidratação, mas pode estar associado a uma doença que você nem sabe. Por exemplo, agora no final do ano, todo mundo fica cansado, diz que fica cansado pelo excesso de trabalho. Mas daqui a pouco, ou começa a queda de cabelo por estresse, essas coisas, mas daqui a pouco você pode ter um hipotireoidismo associado que você nem sabe. Que se você não faz exame, é uma doença silenciosa. Então, também é importante. Tem alguns sinais e sintomas também, Diego, que são importantes a gente cuidar, que também pode estar associado a alguma doença. Por exemplo, a coceira intensa, a dor severa, sangramento, quando, por exemplo, no calcanhar abre aquelas fissuras, sabe? A pessoa fica com o calcanhar muito ressecado e começa a sangrar. Tá? Pele vermelha, inflamada, inchaço. Então, tudo isso precisa para um tratamento adequado. A gente vai falar num geral hoje aqui, mas quem tem, por exemplo, esses sintomas que são de muito tempo, as mulheres, por exemplo, a partir dos 35 anos, a gente já é considerada pré-menopausa. Então, isso significa que já começa a ocorrer um ressecamento a partir dali. Né? Você pode notar que o teu cotovelo fica mais sensível, o teu joelho fica ressecado. Então, eu separei umas dicas especiais, né, de como a gente pode tratar para, num caso geral, a gente já consegue resolver o problema. Fer, essa é a pergunta, essa é a dúvida. Como tratar, então, caso de ressecamento? Tá, então a gente falou do sabonete, né, Diego? O sabonete ideal para a gente tomar banho deveria ser o sabonete líquido. Tá? Que o sabonete líquido é menos agressivo, retira menos a oleosidade da pele, tem um pH mais correto para nossa pele. Então, de preferência, se você usa sabonete em barra e puder trocar, troque por um sabonete mais hidratante.
tá? A segunda dica é investir em um hidratante específico para a região. Por exemplo, às vezes as pessoas compram um creme de corpo e passam nos pés e vê que aquilo não controla o ressecamento. Por quê? Porque no pé a gente tem uma pele que é um pouco mais grossa, mais espessa. Então a gente precisa de um sabonete mais hidratante no pé. Às vezes na perna também é bom um sabonete que tenha ureia. Por que a ureia? Porque a ureia, ela faz uma camada de hidratação na nossa pele e ela não deixa a água sair, tá? É um escudo invisível, como eu digo. Então, um creme com ureia no pé vai muito bem. Agora, qual que é a concentração? Depende. Se o teu pé tá muito grosso, a gente pode usar até 20% de ureia, 10% de ureia. Se o teu pé tá muito fino, daqui a pouco a ureia não é o melhor. Daqui a pouco a gente precisa de uma manteiga de karité nesse hidratante. Por quê? Porque a gente precisa só hidratar, tá? Você não precisa, no caso, esfoliar nada, tá? Outra questão, se você tem o pé muito grosso, muita calosidade, o ideal seria botar no seu creme ácido salicílico. O que o ácido salicílico faz? Ele faz uma esfoliação química, tá? É uma esfoliação mais suave do que se você for passar uma lixa, por exemplo, tá? Posso passar uma lixa de vez em quando, uma pedra pomes? Pode passar. Quando? Uma vez por semana e ainda olha lá, tá? Porque se o seu pé é muito fino, você vai tirar toda a hidratação do pé. Então, é mais interessante você usar o ácido salicílico para fazer uma esfoliação química que vai te judiar menos o teu pé, tá? Uma dica de milhões que eu sempre digo, Diego, é usar esse creme de noite e botar aquela meinha de algodão. O que o algodão faz? Ele faz com que o creme ele penetre mais rápido no pé. Tá? Há controvérsias, tem gente que diz que isso é mito, mas para mim funciona bem. Então, por exemplo, assim, qual que é a melhor hora de passar creme no pé? É aquela hora que você não vai ficar sapateando por aí. Então, de noite antes de dormir, é uma das melhores horas. E às vezes, na hora do meio-dia, quem consegue almoçar e dar uma paradinha, levantar um pouco o pé e passar um creme, também é muito bem-vindo. Tá? E nos casos mais graves, né, Diego, que tem alguma doença associada, por exemplo, diabetes. A gente sabe que o pessoal que tem diabetes, às vezes tem alguns problemas de pele, principalmente nos pés. Então, é sempre interessante procurar um dermatologista para fazer um creme, então, mais caprichado. Em algumas situações, Diego, às vezes é necessário fazer um tratamento oral, tá? Aí o pessoal diz, mas não tá lá tão ruim, vou esperar mais um pouco. Então, às vezes, quando vê que já não tá bom, é que tem que procurar. Porque quando espera muito, a pele, ela precisa de bastante tempo para se reconstituir. Às vezes, até 4 semanas. Então, se o teu pé já tá querendo sangrar, ou já está descascando demais, ou você já viu que ele está muito inchado, não espere, procure já um dermatologista imediatamente. Olha que maravilha. Dicas da Naturativa, quem quiser encontrar produtos. Como é que faz então, Fernanda? Passa aí mais detalhes pra gente. Tá, então, por exemplo, assim, separei umas dicas. Já falei do creme, gente, não adianta usar o creme do corpo nos pés, que não vai funcionar. Tem que usar um creme mais caprichado, tá? Mais enriquecido de nutrientes. Os melhores, na minha opinião, óleos naturais, né? Vegetais, amêndoas, semente de uva, manteiga de karité funciona muito bem, tá? Cremes à base de ureia também são muito bons, mas cada caso é um caso, né? Tudo é necessário a gente ver, tá? Usar um creminho com ácido salicílico para quem tem muita calosidade. Uma dica de milhões, Diego, é não usar o mesmo sapato o dia inteiro, tá? Usa um sapato de manhã, de meio-dia, troca de sapato, tá? Porque daí o pé também consegue dar uma respirada. Normalmente de manhã a gente usa aquele sapato que machuca um pouco mais, né? E de tarde a gente usa o mais confortável. Um sapato bom para quem usa salto seria um salto mais quadradinho, um salto mais largo, tá? Que ele amortece melhor o calcanhar. Tá? Evitar ficar de pé muito tempo, tá? Quem fica de pé muito tempo, lá na farmácia a gente tem um composto de circulação que pode tomar principalmente agora no verão para evitar essas dores nas pernas, nos pés, que ajuda bastante. Quem tem joanete, esporão, que tem muita dor nos pés, principalmente no final do dia, agora uma super dica é um produto que é derivado de um óleo de canabidiol,
tá? Então, esse produto está sendo, nos Estados Unidos está uma febre. Por exemplo, quem usa salto o dia inteiro, chega de noite e tem muita dor nos pés, pode passar esse creminho. Quem tem esporão, quem tem, por exemplo, joanete, tá? Esse óleo de canabidiol, tá? Ele faz o quê? Ele dá uma relaxada diferente no pé, porque ele atua no centro da dor no cérebro. Olha que interessante, chega um produto de uso tópico, que você passa, que ele trabalha no centro da dor, tá? E quem tem muito ressecamento, muito assim, exagerado, já fez exames, não tem problema de tireoide, não tem diabetes, não tem nada, as mulheres na menopausa, pode tomar uma cápsula oral, que é o silício orgânico, que ele faz o quê? Ele atua na hidratação da pele de dentro para fora. Porque às vezes eu converso com as mulheres e elas me dizem assim, eu já usei tudo quanto é tipo de produto, tudo quanto é tipo de creme e nada resolve. Então, tem umas situações que você tem que usar, então, uma cápsula de dentro para fora. Então, hoje a gente tem esse silício orgânico. Esse silício orgânico ele vai atuar na hidratação da pele. Mas não só na pele do corpo e dos pés, no caso, e das pernas. Ele também atua na hidratação do cabelo, ele também fortifica as unhas, ele também trabalha na parte das cartilagens, dos ossos. Então, você compra um produto que a gente chama de cápsula da juventude, ou seja, cápsula da beleza, que ele ajuda a diminuir o envelhecimento e tratando essa beleza que às vezes ela pode ser um vilão para muita gente, né? Por exemplo, olha, as mulheres na menopausa têm muito ressecamento, né? Quem tem hipotireoidismo tem muito ressecamento, então já é uma cápsula natural que a medicina, no caso, já validou que a longo prazo ela dá um efeito bem interessante para quem tem bastante problema de pele, de ressecamento. Bacana. Quem quiser então falar com vocês, como é que faz, Fer? Então, Diego, a gente está localizado em 2 endereços, aqui em Tapejara, pertinho do hospital, lá na Saúde Center Clínica, tem uma naturativa bem completa. Aqui na Júlia de Castilhos, a gente tem a farmácia de manipulação também bem completa, com todos esses produtos que eu falei, tá? Quem não mora em Tapejara pode comprar pelo site, entra lá para ver nossa loja virtual, www.naturativaRS.com.br. Também a gente tem um canal no YouTube, vai lá ver o nosso canal, tem muito programa legal aí, que a gente já falou de vários assuntos. Entra lá no YouTube Naturativa RS, compartilha, comenta, dá sua sugestão, tá? E também, quem não mora em Tapejara pode comprar no site www.naturativaRS.com.br. Agora já falei, não falei do WhatsApp, 33443000, entre em contato ali conosco que a gente responde todas as suas dúvidas.